Mas fica aqui uma dica, né, para a igreja, onde eu estou apresentando esse livro aqui. Um livro que o meu professor, né, o professor Agenildo, até licença para citar o nome dele aqui, nos aconselhou a estar lendo, que é sobre o juízo investigativo, para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo, melhor, sobre essa situação do que significa o juízo investigativo. Realmente ele existe? Temos base bíblica para isso? Que é uma das nossas crenças. Então, fica aqui a dica aqui, na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo, né? Um livro muito bom. E aqueles que puderem estar adquirindo através, entra no site da Casa Publicadora, porque você não vai achar esse livro na mão de comportor, né? Fica aqui a dica, é realmente um livro muito bom mesmo. Então, onde eu estou indo, estou fazendo esse comercialzinho aqui, mas vale a pena, porque você vai, a sua mente vai se abrir, você vai entender muita coisa. Esse livro aqui, tem esse aqui. Eu trouxe dois, um eu vendi e fiquei com esse. Mas ele não é tão caro não. Vai dar certo. Bom, então lá está o tema, né? Missão de Deus, minha missão. Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena viagem aqui, rapidinho aqui no tempo. Antes de Deus vir a esse planeta, como é que ele estava? Como era que ele era? Sem forma aí? Vazio. Mas antes disso. Então, antes disso não existia nada. Não existia nada. Até que Deus decidiu criar. E nós acreditamos, existem 4 pontos de vista com relação à criação. A maioria da gente, né? Temos um que é que eu vou falar aqui, que é a teoria do intervalo entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis. O que é que acontece? No princípio, Deus criou todas as coisas. E entre essas coisas que Deus criou, a terra. Porém, a terra foi criada, a princípio, sem forma aí, vazia. No versículo 2 diz que Deus veio a esse mundo. E quando Deus vem a esse mundo, a primeira coisa que ele diz é o quê? Haja luz. E é a partir daí que começa, né, o processo de criação, ou de estabelecimento, vamos colocar assim, de vida no planeta Terra, que já existia, porém era vazio e o quê? Sem forma. Não tinha vida. Uma lua. Vamos brincar assim. E Deus veio aqui e moldou o planeta e colocou no planeta aquilo que só existe nele, que é o quê? Que é a vida. Abra aí a sua Bíblia em João, o Evangelho. Capítulo 3, versículo 16. O tema que está aqui em cima é assim: qual é a missão de Deus? É uma pergunta. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Interessante, aqui na minha configuração de tela não ficou assim não, o nome qual é a missão de Deus. A minha aqui está branca, ó. Que interessante. Qual é a missão de Deus? Segura aí e bora orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos humildemente a presença do Teu Santo Espírito, para que nesse momento Ele possa conduzir todas as coisas. Que Ele venha ser o mensageiro, que Ele possa falar aos nossos corações, verdades eternas que nós estamos precisando ouvir, para que possamos colocar em prática, em ação em nossas vidas. Por favor, Senhor Deus, abençoe a cada um que aqui se encontra essa manhã. Abençoa, Pai, cada família aqui representado. E o que o Senhor possa receber esse culto, essa adoração, os louvores, as orações, que não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então, olha que interessante. Diz assim, na versão que eu vou ler aqui:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E o versículo 17, que está logo embaixo, diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que nós vamos parar aqui? Por que nós vamos parar aqui? Em que parte desse texto nós iremos abordar aqui? Simples. Essa parte aqui, ó. Que nome é isso aqui? Amor. Vamos colocar amor. O que moveu Deus a vir a esse mundo que antes era sem forma e vazio e trazer vida? O amor. O que moveu Deus depois da queda de nossos primeiros pais, vir a esse mundo e morrer em nosso lugar, pagar uma culpa que não era dele, mas que é minha, que é sua, que é nossa? O que moveu? Qual o combustível? O amor. Pronto. E você está fazendo o que aqui essa manhã? Por quê? Por quê? Porque ele nos amou primeiro. E como se paga amor? Com amor. Então Jesus nos ensinou que até a maldade se paga com o quê? Com amor. Então tudo que deve ser feito na nossa vida, ou na causa de Deus, deve seguir o exemplo de quem? Dele. E o exemplo dele é amor. Então, o que moveu Deus lá atrás a criar vida, criar os anjos, o universo, o mundo celestial, depois Adão e Eva? O que moveu Deus é o quê? O amor. E depois que Satanás veio, causou uma rebelião, veio aqui na terra, enganou nossos primeiros pais, nos engana todo santo dia também, muitas das vezes, né? Nós caímos na cilada dele. Mas mesmo assim, Deus não abriu mão de nós, e Deus veio para esse mundo, se tornou um de nós, e está aqui hoje, correndo para nos salvar. Por quê? Por amor. Então, a missão de Deus, ela está alicerçada, ela está fundamentada, ela está baseada no quê? No amor. Aí eu pergunto para a igreja, não precisa responder se quiser, mas o que é o amor? Será que o amor é algo que eu posso comprar? É um sentimento que não pode explicar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Ela falou para mim assim, que ela está sentindo que Deus está chamando ela para seguir, né, a Cristo. Mas para isso ela tem que fazer uma renúncia, tem que abrir mão de muita coisa que talvez nesse momento ela não está pronta. E a mãe dela faz parte da igreja católica, só que ela disse que não se sente bem na igreja católica, que ela gosta de estar na igreja evangélica. Aí eu dei esse exemplo para ela, tentei trabalhar a mente dela dessa forma. Que ela tem um filho. Eu falei, olha só, foi o seguinte: se seu filho chegasse para você e pedisse uma coisa, vou dar um exemplo, um telefone. E esse telefone que ele está pedindo, os amigos dele têm, os coleguinhas têm, só que ele não tem. Mas você está guardando um dinheiro para comprar uma coisa para você já há algum tempo. E agora, o que é que você faz? Você se sacrifica e compra esse telefone para o seu filho? Ou você não se sacrifica e mantém o seu propósito? A pessoa respondeu assim: eu dou um jeito. E era justamente essa resposta que eu queria ouvir dela. Mas por que ela dá um jeito? Por quê? Eu quero ouvir a igreja. Por quê? Então, o amor dela pelo filho é tão grande, mas é tão grande, que promove nela uma ação de renunciar ao que ela quer para presentear. Nesse sentido, ela está amando o filho mais do que a si mesmo, sim ou não? Sim. Então, olha que interessante. Aí era justamente isso que eu queria que ela respondesse. Ela respondeu. Aí eu falei o seguinte: então você só vai abrir mão, só vai renunciar para você servir a esse Deus como você deve seguir por amor.
Porque se você não amar Cristo, de fato, você nunca vai renunciar a si mesmo. Você nunca vai renunciar às coisas que você gosta, às coisas que te atraem, às coisas que prendem você, porque você não tem amor suficiente para renunciar por Cristo. Veja que Cristo renunciou o seu trono, a sua majestade, a sua coroa, aquele momento de adoração que ele recebia para vir para esse mundo, para sofrer escárnio, perseguição, humilhação, foi violentado, foi espancado, foi torturado, foi preso, foi condenado, foi morto. Tudo isso ele teve que abrir mão durante 33 anos e meio. Durante 33 anos e meio, ele veio para esse mundo simplesmente para sofrer. E o que levou Cristo a sofrer? O que levou Cristo a abrir mão do conforto, do luxo, da adoração que ele recebia? Aí Paulo lá escreve lá em Filipenses. Ele fala que Cristo não se prendeu a isso, não se agarrou nisso. Para ele, o mais importante era salvar, era redimir cada um de nós. E o que moveu Cristo a tomar essa decisão, a seguir esse caminho, foi o quê? O amor. Aqui diz o seguinte: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, não foi algo assim: eita, caíram. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou deixar sofrer ou vou salvar? Não. O texto está dizendo que Deus já tinha solução antes do problema existir. Deus já havia tomado conhecimento de que caminho ele teria que seguir, a decisão que ele teria que tomar antes do problema existir. Só que foi o que ele fez? Olha que interessante aqui. Ele guardou em quê? Guardou em quê? Satanás nunca imaginou, nunca sonhou que Deus iria tomar partido de tal forma como tomou. Ele está disponível a sofrer, a carregar aquela cruz que ele carregou, a levar os açoites que ele sofreu, que ele levou. Ele não imaginava. Até que o plano foi o quê? Revelado. E ele veio. E ele cumpriu. E ele nos amou. E olha só, e ele nos amou não significa que ele não ama mais. E ele continua nos amando. E mesmo se a gente rejeitar o sacrifício que ele fez por nós, ele vai continuar nos amando, vai nos destruir. Porque nós escolhemos ser destruídos. Mas mesmo assim, ele vai continuar o quê? Nos amando. Não é o defeito que você comete, não é o pecado que você faz que vai tirar de Deus o amor que ele sente por você. Porque se fosse por isso, Jesus nem tinha vindo para cá. E a gente não entende muitas das vezes que a gente está aqui, como fala o versículo, não é para julgar ninguém, não é para condenar ninguém. Quem somos nós para estar julgando? Quem somos nós para estar condenando? Nós estamos aqui simplesmente pelo fato para estar estendendo a mão e ajudando o nosso semelhante, que é tão pecador, que é tão miserável como eu. Ou como nós. Porque não existe ninguém melhor. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Esse mundo é divisão de classe, ao rico, ao pobre, à classe média. Mas para o céu essa condição não existe. A condição do céu existe, ó. Eles estão perdidos, mas eu vou salvá-los. Ponto. Você não precisa fazer nada para você salvar. A salvação não é algo que eu vou promover para fazer. A salvação é uma condição em Cristo. Você está salvo em Cristo. Eu estou salvo em Cristo. Mas uma coisa temos que fazer: aceitar ser de Cristo. E como é que aceita ser de Cristo? É vivendo como ele viveu.
é amando como ele amou, é perdoando como ele perdoou, é estendendo a mão como ele estendeu. Nós estaremos preparados para isso? Não. Mas existe um ser que está aqui hoje, realizando a última obra, fazendo o selamento final, que é o Espírito Santo. E esse ser tem condição de mover a nossa mente, de mover o nosso coração, de nos transformar. E de nos reconstituir. A partir do momento que eu e você permitimos. Olha que interessante aqui. Promessas e desejos de Cristo. Isto é lá em João, capítulo 4, versículo 3. O Evangelho de João, capítulo 4, 14. Está tão branquinho que não dá nem para ver. Ah, ainda bem. Olha só, João 14, versículo 3. Amém? E diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Há uma promessa e um desejo. Qual é a promessa de Cristo? A promessa de Cristo é que ele vai voltar. Boa. Mas qual é o desejo dele? O desejo de Cristo é estar com você, comigo, com nós, para sempre. Ele está dizendo: eu vou preparar um lugar para você. É uma promessa. Eu vou preparar um lugar para você. Porque onde eu estou, eu quero que você esteja também. E quando eu preparar esse lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar. E vou levar você para estar comigo para sempre. Ele realizou a promessa, porque ele tem um desejo e ele há de cumprir em breve. E ele está movendo, ele está trabalhando. A condição do Espírito Santo é de acelerar e nos buscar. Quantos de nós já saímos fora do aprisco do Senhor, que muitos já falaram talvez que não iríamos voltar mais, mas nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça dele. Mas ele foi te buscar lá fora. E você sujo ou você suja, ele colocou você no braço, ele não se importou em se sujar, e trouxe, está carregando você ferida ou ferido de volta para o aprisco. Mas a grande questão é que muitas das vezes a gente, mesmo nos braços dele, a gente quer sair. E ele nos aperta, talvez até nos machucar, mas para a gente não sair. Ele fez uma promessa, porque ele tem um desejo no coração dele desde a eternidade, de estar com você, de estar comigo, de estar conosco para sempre. E ele pagou o maior de todos os preços para que isso tornasse realidade. E cabe a mim e a você aceitar esse presente chamado perdão, esse presente chamado graça. Mas ela não foi de graça. Tem até uma camisa, tem uma frase: ela custou um alto preço. Ela custou o sangue de Cristo. Ela provocou feridas no coração de Deus. Deus sentiu Jesus ali naquela cruz, naquela condição que ele estava. Eu não posso descrever o tamanho da dor que ele sentiu, porque eu não estava na pele de Cristo. Mas somente ele sabe a agonia que foi estar ali. Somente ele sabe falar para anjos, para seres humanos, para seres que não caíram desse universo:
o que é morrer por amor. Mas tudo isso para que não houvesse mais luto. Mas tudo isso ele fez para que não houvesse mais sofrimento, para que não houvesse mais tragédias, para que não houvesse mais furtos, mais mortes, assassinatos, acidentes. Tudo isso Jesus fez para dar um ponto final na história do mal. Obrigado. E aqui a pergunta em cima é, em meio a tudo isso que aqui foi apresentado, qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? Lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do quê? Dos séculos. Esse texto, irmão, em português é uma coisa. Quando você vai ver no original, em grego, a profundidade é ainda maior. E sabendo disso, eu e um colega meu, o nome dele é Josias, inclusive casou recentemente, está em festa. Fomos procurar um outro colega que se formou ano passado do 4º ano, conhecido como Ibó. O cara é bom no grego, o cara é bom no inglês, o cara é bom no hebraico, o cara é bom. E lembro como se fosse hoje, um sábado à noite, encostamos nele, chamamos ele, disse: cara, a gente está com uma dúvida aqui, porque nós sabemos que no texto original tem uma profundidade maior esse texto. Você poderia nos explicar? Ele começou a rir, né, o jeito dele. Ele está ministrando no Sergipe, se não estiver enganado. E ele falou assim para mim e para o meu colega, Josias: no original, esse texto, esse ide, é mais do que você simplesmente ir. No original, isso significa o seguinte: é uma condição de vida. Quem estudou semana passada a lição do pequeno grupo, onde falou de Dorcas, não é isso o nome dela? É isso? Não é isso? Aquela mulher, ela é a representação viva do que significa o ir de Cristo. Exatamente, veja, não era a língua dela que pregava, mas a história diz que eram as mãos dela que pregava. Era a sua ação, era o seu testemunho, era a sua forma de viver. Esse ide aqui, esse portanto fazer discípulo, esse vá, é uma condição de vida, é um estilo de vida, é como eu estou vivendo, é como você está vivendo, é como você deseja viver. Porque se é uma condição de vida, eu vou arrumar tempo mesmo quando não tem. Eu não vou usar uma desculpa para não vir ao culto, para não passar um estudo, para não testemunhar. Eu nunca vou criar um escudo, um muro, uma barreira para inventar uma situação, para não pregar a palavra de Deus. Porque está em mim, faz parte da minha vida, é isso que me move, é isso que me faz andar, é isso que me faz caminhar, é isso que me faz falar. Foi isso que impactou tanto a vida de Saulo, que ele deixou de ser Saulo para se tornar Paulo. Então, quando o texto está dizendo assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está dizendo assim: você escolhe viver por mim? Você escolhe renunciar você e ir? É isso que ele está dizendo. Mas olha, eu estou com você todos os dias. Nos dias bons, Jesus vai estar com você. Nos dias maus, Jesus vai estar com você. Em qualquer situação da sua vida, em qualquer adversidade, Jesus vai estar com você. Mas lembrando que o seu lar não é aqui. A promessa que ele fez não é para esse planeta que está caído, mas que vai ser restaurado, para não dizer destruído. Esse ide aqui, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que valer a pena, mas ele só vai fazer parte da nossa vida se você amar Deus em primeiro lugar.
Porque se você não amar Deus em primeiro lugar, você nunca vai ter força, eu nunca vou ter forças para renunciar o que eu tanto quero em nome de Cristo. Quando aquele pecado se apresentou diante de José, você acha que o diabo não estava por trás daquilo ali? Imagine, um cara solteiro, de boa aparência. Quem é jovem sabe aqui, tanto homem como mulher, das nossas carências carnais. E José não trabalhou, o Satanás não trabalhou em José. Será que ele não sabia que ele também tinha a inclinação? Ele era homem, ele casou, ele teve filhos. A proposta era boa. Aos olhos da carne era. Mas o o amor que ele tinha por Deus, foi maior do que a inclinação que ele tinha para ir. A primeira coisa que ele fala é: jamais cometeria tão grande pecado contra quem? Contra quem? Contra o meu Deus. E ele não foi. Mas do outro lado da história, Judá foi. Aí o que eu faço aqui, a pergunta aqui a vocês, essa manhã é o seguinte: Judá caiu, José não caiu, mas Judá caiu. Mas o que aconteceu com Judá? O que aconteceu na vida dele? Ele foi transformado. Ele reconheceu que errou. E é da linhagem de Judá e não da linhagem de José que surge o Messias. Não é o pecado que você cometeu, não é o pecado que eu cometi. Não é isso, não. Sabe o que é? É a oportunidade do recomeço que ele te dá que faz a diferença na vida de Judá, na vida de Davi e na vida de Saulo, na vida de tantos. Eles não jogaram fora a oportunidade que foi o quê? Dada para ele. Cada um de nós aqui já recebemos várias oportunidades de Deus. E eu não tenho o direito de jogar fora essa segunda chance, que eu posso colocar até no plural aqui, segunda chance que ele está me dando. Não é a queda que ele vai definir. Não é a queda. Davi caiu e mesmo assim Deus disse que ele tem um coração semelhante ao dele. Judá caiu e mesmo assim Deus usou a genealogia dele para vir quem? O Messias. Não é o tanto que você cai, não é o tanto que você vai ficar em pé, mas é sempre a ação e o mover de quem? De Deus. Quer um exemplo? Martinho Lutero. Esse homem foi usado por Deus em um determinado momento da história. No dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu 95 teses e fixou lá na igreja, no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses eram contra o sistema religioso romano. Mas em meio a esse despertar que Deus usou esse homem de forma poderosa, ele também cometeu erros. E aí? Outra coisa, ele era a favor de batismo de crianças. A Bíblia diz que é o quê? Errado. Mas mesmo em meio à limitação dele, ele foi usado por Deus. E foi graças, primeiramente, a Deus e a esse homem que você tem hoje o privilégio, o direito de o quê? De ler a Bíblia, de ter acesso à Bíblia. Ele que traduziu. Em meio às suas limitações, Deus o usou. Mesmo sendo um pecador como você é, como eu sou, Deus usou ele. Deixa eu usar um outro exemplo. Próximo, Mateus. Essa aqui está a história de Guilherme Miller. Então esse homem começou a estudar a Bíblia, a
as profecias e entendeu que Jesus Cristo iria voltar. E começou a anunciar o mundo todo, dos seus dias, vamos colocar assim, que Jesus iria voltar. Ele marcou até data. E durante esse período de espera houve um grande reavivamento na igreja. Porém, no dia que ele marcou para Jesus voltar, o que aconteceu? Jesus não voltou. Isso faz parte do contexto bíblico, porque lá em Apocalipse tem a profecia do livrinho de João, que nós acreditamos e nós ensinamos e nós pregamos, que é justamente sobre esse movimento que era doce na boca. Era maravilhoso saber que Jesus ia voltar daqui a um ano. Mas quando chegou no dia e Jesus não voltou, no estômago era amargo como fel. Imagine, você vendeu propriedades, tudo que você tem você vendeu, investiu, as pessoas mangando de você, mangando na situação nordestina, né? Zombando de você, rindo de você, humilhando você. E aí? Mas foi através desse movimento que as pessoas continuaram estudando a Bíblia, e desse movimento surgiu a igreja que você está sentado aqui nos bancos, que é o cumprimento de uma profecia bíblica. Qual é a minha missão? Será que a minha missão é diferente dele? De estudar a Bíblia e de pregar a Bíblia, diferente de Lutero, que se permitiu mesmo em suas limitações. E aí? Irmãos, como o pastor Heraldo costuma falar, é a última hora da história desse mundo. E na última hora da história desse mundo, a igreja de Deus só vai se firmar, se amar. Primeiramente a quem? A Deus. Tem uma oração que tornou uma música do São Francisco de Assis, que diz assim: e é perdoando que se é perdoado. Se você nega perdão, você jamais vai receber perdão, pois é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. O morrendo que se vive para a vida eterna é a renúncia diária do eu. Ser cristão é renunciar ao eu. Disse Jesus: tome sua cruz e siga-me, ou segue-me. Que essa manhã, que nós possamos entender a importância de servir a Cristo, a importância de servir a Deus e a importância de permitir que o Espírito Santo trabalhe aqui e aqui. Para finalizar aqui, para vir fazer o louvor, eu fui visitar uma pessoa numa cidade lá onde eu estava, na Bahia. E era o diretor de um colégio, de uma escola estadual. E eu abri o meu livro, que eu estava apresentando para ele, e contei um relato de uma história, que era mais ou menos assim: Deus pediu para que Moisés construísse o quê? O santuário, a tenda da congregação, não foi isso? E Deus deu a ordem para Moisés. E Deus pediu para que Moisés sacrificasse um cordeirinho, ou um bode, um cordeiro, colocasse um cordeiro, e pegasse o sangue desse animal e colocasse na orelha, no polegar e nos dedos dos pés. Quando você vai para a Bíblia, você não entende por que Deus pediu para que Moisés fizesse esse ritual tão estranho. E quando eu falei para aquele homem, essa situação, ele disse: tá vendo aí? É isso que eu não gosto desse Deus de vocês. É disso aí que eu não gosto desse Deus de vocês. Um Deus que mata um animal inocente e que pega o sangue dele e faz isso. Que Deus é esse? Aí eu parei, olhei para ele e lembrei, naquele momento, de uma situação que aconteceu.
que eu tinha assistido há dias atrás. E o Espírito Santo automaticamente... Eu olhei para ele e falei assim: mas Deus não é assassino. Assassino sou eu, é o Senhor. Se nós matar alguém, nós não temos poder para trazer de volta. Mas Deus tem poder para trazer de volta. Porque Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Ou que fecha e ninguém abre. Deus não é assassino. Fez parte também da aula. Deus não é assassino porque Ele tem poder para trazer à vida aquele que está morto. Deus tem poder. Então Deus não é assassino. Mas no final da história, quem pagou o maior preço? Foi o Senhor? Foi o animal ou foi ele? E para explicar a questão do sangue, o sangue na orelha era para que os sacerdotes só procurassem preencher a sua mente de coisas boas, de coisas santas, de coisas agradáveis a Deus. O sangue no polegar representava que, através do seu trabalho, através da sua vida, através das suas ações, ele desse um bom quê? Testemunho. E o sangue nos pés, simples. Se a minha cabeça quer ir para frente, para onde é que vai os pés? Para trás? Para onde é que vai os pés? Os pés só vai para onde a cabeça manda. Para onde a tua cabeça está mandando você ir? Os seus pés só vai para onde a sua cabeça está mandando você ir. Onde está o seu coração? Que trabalho você está fazendo? Está honrando a Deus ou não? Será que hoje nós devemos proteger a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos das coisas desse mundo? Será que hoje nós devemos continuar, através das nossas ações, glorificando o nome de Deus? Será que hoje o nosso caminho que a gente deve estar trilhando deve ser caminhos de justiça? Sim ou não? Então, o mesmo Deus que aconselhou Moisés, os sacerdotes e o povo no passado, é o mesmo Deus que está aconselhando e está trabalhando no meu coração, no seu coração hoje. Que nós possamos limpar as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque Satanás sabe quais são as minhas inclinações, como ele também sabe quais são as suas inclinações. E se você não colocar um fim nisso, ele vai colocar. Porque ele sabe justamente na hora que você perder a sua proteção. Ele sabe quando o seu anjo não vai mais agir, não vai mais lhe proteger. E é justamente aí que ele vai agir para lhe destruir, para me destruir, para nos destruir. Então que essa manhã, que nós possamos reconhecer a missão de Deus em nossas vidas. Que nós possamos reconhecer o amor de Deus em nossas vidas, simplesmente aceitando fazer a vontade dele. E vivendo o ID. O ID não é simplesmente uma ordem, mas o ID é o estilo de vida de todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe, que Ele permaneça conosco todos os dias até que Ele volte. Ô, Gabriel, desliga o ventilador. Gente, só justificando, né, o pedido para desligar os ventiladores, porque a nossa intenção é prestar um louvor agradável ao Senhor, né? Aí não tem como, quando você não se ouve direito, a sua voz está lá na frente, a melodia lá atrás, ou vice-versa. Então é por isso que a gente, quando vem louvar, na maioria das vezes a gente pede para desligar o ventilador. Olha a diferença. Não dá para a gente se ouvir direito quando a gente está aqui em cima. Infelizmente acaba ficando aquela coisa meia estranha. Vamos louvar. Senhor, a tristeza vem me derrubar, mas o meu lugar não é lá, não é no fundo do
sem se importar com a dor. Quando o medo então vier me dizer que é o fim, eu me lembrarei que o meu Redentor me ama. Onde o pecado abundou, a tua graça superabundou, e o preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Mas o que me definiu foi teu sangue lá na cruz. Se entregou sem hesitar, sem se importar com a dor. Quando o medo então vier me dizer que é o fim, eu me lembrarei que o meu Redentor me ama. Onde o pecado abundou, a tua graça superabundou, e o preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Onde o pecado abundou, a tua graça superabundou, e o preço foi de sangue. E o preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue. E o preço foi de sangue. Foi de sangue. Foi de sangue. Foi de sangue. Amém. Então vamos finalizar, né? Foi um preço muito caro, o preço que Jesus pagou, mas ele pagou pelo fato do amor que ele sente por cada um de nós, né? O que estava em jogo ali era o caráter de Deus, que estava sendo acusado por Satanás de ser um governo mau, tirano, né? Mas a história do grande conflito tem mostrado que de fato Deus é amor. E quem é de fato o tirano da história? Quem anda ceifando vidas, destruindo famílias, levando esse mundo ao caos? Nós sabemos quem é. Não é Deus, pelo contrário. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos voltar para casa, para que possamos voltar para casa. O nosso lar não é aqui. Estamos aqui por pouco tempo, porque em breve Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai nos levar para um lugar melhor. E nós iremos entender de uma forma maior o tamanho da grandeza do Deus que você serve. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova para sempre. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nunca desistiu de nós, porque o Senhor nunca virou as costas para os teus filhos. Pelo contrário, o Senhor está lutando com eles até a última hora.
Isso só mostra a grandeza do teu caráter, a grandeza do teu ser. Nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor continue lutando conosco para que nós possamos permanecer ao teu lado, apesar das dificuldades, das barreiras que o inimigo está colocando e acreditamos que ele irá colocar no nosso caminho, que não seja empecilho para que nós possamos continuar, que nós possamos permanecer na tua presença, que nós possamos entender a grandeza de te servir, a grandeza de amar aquele que primeiro nos amou. Claro que o nosso amor é imperfeito, que o nosso amor é pequeno, ele é quase inexistente. Mas nós sabemos que com a ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, ele se tornará real, verdadeiro, puro e agradável. Por favor, Senhor Deus, salva a nossa família, salva os nossos amigos, salva as pessoas que nos fazem mal, Pai, porque ela está sendo usada pelo inimigo, porque para ele não existe mais perdão, para ele não existe mais solução, mas para todo ser humano que ainda respira na face da terra, há salvação, há esperança sim, e ela se chama Jesus. Até para quem está no pó, quem morreu em Cristo, há esperança da ressurreição e da vida eterna que em breve acontecerá quando o teu Filho amado voltar para esse mundo para nos buscar. Por favor, nos dê um sábado na tua presença, nos leve em paz para os nossos lares e que logo mais possamos nos reencontrar para levar os convites para as pessoas agora de 3 horas. E que amanhã o teu Santo Espírito, os teus santos anjos venham abençoar esse evento, para que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém.